boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à teleconferência. Como Karina falou, meu nome é Renata Tela Cansado, sou professora aqui da Universidade Federal do Espírito Santo e vou estar com vocês agora falando um pouquinho sobre biossegurança. A biossegurança ela é um termo muito amplo, né? Teria muita coisa para a gente abordar, então a gente vai tentar dar um geral para que depois vocês possam ir tirando as dúvidas de vocês. Quando se fala em biossegurança, a gente basicamente está falando de duas coisas um pouco diferentes. A primeira delas é a segurança em relação a contaminações por doenças, ou seja, como trabalhar de uma forma segura, que eu não contraia nenhum tipo de doença, ou a ASB que trabalha comigo, e nem o paciente. Então, a gente está falando, por exemplo, de hepatite, de tuberculose, de sífilis, né? Doenças que podem ser contraídas dentro de um consultório odontológico. Um outro lado da biossegurança é a contaminação de procedimentos. O que significa isso? Eu vou extrair um siso, ou eu vou fazer um tratamento endodôntico, e esse paciente transcorre com uma infecção pós-operatória. Né? Então, ele tem uma infecção após o procedimento. Por que são dois raciocínios diferentes? Porque esse tipo de situação, ele está me falando mais de uma microbiota oral, ou seja, de estafilococcus, streptococcus, que é diferente de vírus e bactérias, como ocorre nos casos das doenças. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de doença, e depois a gente fala desse segundo aspecto da biossegurança. Então, eu tenho algumas doenças que são mais passíveis de serem encontradas dentro de um consultório odontológico e serem transmitidas dentro de um consultório odontológico. Entre elas, se a gente olhar desse lado de cá, se vocês veem a sífilis, a gonorreia, a tuberculose e a difteria. São todas essas doenças bacterianas. Do lado seguinte, a gente encontra o sarampo, a parotidite, rubéola, influenza, herpes, varicela, citomegalovírus, hepatite e HIV. Essas são todas doenças virais. O que a gente deve ressaltar? Destas doenças, quais são as mais frequentes dentro de um consultório odontológico? A herpes. Né? A herpes no caso, um vírus, que é o de maior frequência dentro de um consultório. Mas eu tenho aquela doença que a gente considera como a de maior risco. O que significa isso? Aquela que, mesmo com uma pequena quantidade do micro-organismo, eu tenho risco de contaminação. Destas doenças que a gente está apresentando é a hepatite. Então, a hepatite é a de maior risco de contaminação. É a mais fácil de ser transmitida. E eu tenho a de menor risco. A de menor risco é o HIV. O HIV é aquela que, mesmo com o vírus presente no ambiente, a possibilidade de contaminação dentro de um consultório odontológico é pequena. Né? Então, além disso, da mais frequente e a de maior risco, uma outra coisa importante da gente ressaltar são algumas características específicas de cada uma dessas doenças, visto que, de acordo com o comportamento de cada vírus e de cada bactéria, a forma que a gente tem de prevenir é diferente. Um exemplo disso é a sífilis. Né? A sífilis, que era uma doença que há muito tempo a gente não via, né, com uma certa frequência dentro de um consultório, hoje a gente sabe que a sífilis está se tornando uma epidemia, né, no nosso estado. Então, o número de pacientes com sífilis está aumentando de uma forma muito grande e muito rápida. Né? E para nós, isso é importante? A probabilidade hoje de você estar atendendo um paciente com sífilis dentro de um ambulatório odontológico é muito grande, quando isso comparada com 5, 10 anos atrás. A sífilis, ela é causada por uma bactéria. E essa bactéria, quando ela está fora do corpo, ela vive alguns segundos. E depois ela se torna inviável. Isso significa o quê? Isso significa, por exemplo, se eu estou atendendo um paciente com sífilis, eu tenho como me contaminar com ele.
Agora, se eu uso nele um espelho, esse espelho vai para uma bancada e ali fica, e depois eu vou utilizar esse espelho, essa contaminação cruzada na sífilis não existe, porque essa bactéria não vive o suficiente para que isso aconteça. Então, a sífilis é uma preocupação que a gente chama de contaminação direta. Isso já é diferente, por exemplo, para a gonorreia e mais ainda para a tuberculose. A tuberculose, que também era uma doença que há uns 20 anos atrás a gente não ouvia falar, ela depois da era do HIV e das imunossupressões, ela se tornou também uma doença bastante frequente. E a tuberculose, ela quando sai do corpo, ela muda de formato. Ela muda de formato para se proteger, ela vira o que a gente chama de um tubérculo, né? Um esporo. E o esporo, ele consegue viver semanas fora de um hospedeiro. Então, diferente da sífilis, que aquele espelho que está jogado num cantinho sujo não é capaz de causar contaminação, um instrumental, por exemplo, que tenha nele um esporo de tuberculose, ele pode, durante semanas, vir a contaminar outra pessoa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Uma outra coisa importante em relação aos esporos da tuberculose é que a gente vai ver durante essa aula que os esporos, eles são as formas de micro-organismos mais difíceis de serem eliminados durante a esterilização. Então, nós precisamos de uma esterilização perfeita para que você consiga matar esporos. Né? Entendendo como vão funcionar essas doenças, né, a gente vai tentar, então, ver como que nós vamos nos prevenir para que essas não aconteçam. Então, se você pega esse trabalho de Monin de 98, ele mostra o seguinte: 90% das contaminações que ocorrem dentro de um consultório odontológico, elas são causadas por bactérias. 9% por fungos e 1% por vírus. Quando a gente olha esse dado, você vai começar a achar isso estranho. Poxa, se a doença mais frequente é herpes, é um vírus. A de maior risco é a hepatite, é um vírus. Por que 90% das infecções dentro de um consultório são bacterianas? Porque isso acontece porque a maior parte das contaminações que a gente tem dentro de um consultório odontológico não são por doenças. Elas são por estafilococcus, streptococcus, escherichia coli, e são contaminações de procedimentos, que é o segundo tópico que a gente vai estar falando depois. Então, quando a gente entendemos, existem doenças, essas doenças têm suas características, elas têm suas formas de contaminação, elas têm a resistência, né? E a gente precisa estabelecer um protocolo para que a gente consiga nos prevenir que ninguém seja contaminado, nem eu, nem o ASB, nem o paciente, que ninguém esteja vulnerável no caso. Para isso, o que a gente deve sempre pensar? Protocolo não é único. Por quê? Porque ambientes não são únicos. Se eu estou num consultório particular, se eu estou num posto de saúde, ou se eu estou num ambulatório de uma faculdade, os ambientes são diferentes e vão exigir medidas diferentes. Então, a gente tem que entender, né, o porquê nós estamos fazendo cada uma dos pontos de um protocolo de biossegurança para que você possa adaptá-lo ao ambiente que você está trabalhando. Então, o que eu sei? Que uma doença infecciosa ocorre quando um micro-organismo ele consegue sobreviver, se multiplicar e depois invadir um hospedeiro, causando uma injúria, uma disfunção ou uma destruição. Então, as palavras sobreviver, multiplicar e invadir, elas são extremamente importantes e elas que vão ser a base do nosso raciocínio para que vocês possam adaptar esse protocolo. Então, vamos pensar o seguinte: se eu tenho a possibilidade de matar todas as bactérias, ou seja, que elas não sobrevivam, isso vai ser sempre a minha primeira opção, porque significa que eu estou destruindo tudo. Né? Então, sobreviver é a primeira coisa que a gente age para poder impedir contaminação.
Então, eu tenho, por exemplo, um consultório odontológico e eu vou impedir que qualquer tipo de micro-organismo sobreviva ali. Como é que eu consigo fazer isso? Esterilizando. Então, a esterilização é a única forma que eu tenho de impedir sobrevivência. Né? Eu consigo esterilizar um consultório inteiro? Não, não consigo. Né? Então, eu vou, como primeira opção, esterilizar. Então, coisas que não fazem sentido. Por exemplo, uma pessoa chegar e perguntar, poxa, eu preciso esterilizar algo? Né? A pergunta é, isso é esterilizável? Se é, essa é a primeira opção e a mais segura, né, para se conseguir controle de infecção. Então, sobreviver. Não consigo matar tudo. A esterilização não pode ser feita em tudo. Eu continuo com micro-organismos naquele ambiente. Qual é a segunda opção que eu tenho? Que impedir com que eles se multipliquem. Como é que eu impeço multiplicação de micro-organismos? Através de desinfecção. Então, o uso de hipoclorito, fenol, ácido peracético, álcool, clorexidina, são formas que eu tenho de controlar a multiplicação de micro-organismos. Então, vamos de novo, a gente está lá no ambiente odontológico. Tudo que podia ser esterilizado, eu esterilizei. Sobrou micro-organismo. Tudo que podia ser desinfetado, eu desinfetei. Ainda permanecem micro-organismos. E aí me sobra o quê? Tentar impedir que eles invadam o hospedeiro. O hospedeiro posso ser eu, o hospedeiro pode ser o paciente. Como é que eu consigo, então, lidar com esse invadir? Criando barreiras. Barreiras são o quê? Um gorro, uma máscara, um óculos, uma luva, um campo. Né? Isso são formas de se criar barreiras. Elas são importantes? São, mas elas são o último item dentro de uma sequência de prevenção. Então, sempre que a gente pensar, poxa, como é que eu vou criar esse ambiente para que esse ambiente esteja agradável? Né? Para que esse ambiente esteja seguro? Eu vou pensar em sobreviver, em multiplicar e invadir. Ou seja, em esterilização, desinfecção e criação de barreiras. E a partir daí, isso vai sendo adaptado a cada ambiente que a gente tem. Então, quando a gente olha quais são as fontes de infecção, ou seja, normalmente os pacientes e os profissionais da área de saúde, a gente entende que esses indivíduos podem portar uma infecção. Né? E esses dados que aparecem na tela, estão bem branquinhos, né? Eles são de uma pesquisa feita em São Paulo, onde eles pegaram uma clínica que atendia uma média de 20 pacientes por dia, que é um número relativamente médio, né? Não é nenhum número alto. E eles puderam constatar que a cada 20 pacientes, eles tinham um paciente com hepatite B, 2 pacientes com herpes e um número desconhecido de HIV. Essa pesquisa quis mostrar o quê, gente? Que nós estamos em contatos com esses vírus e com essas bactérias. E por mais que você tenha um ambiente limpo, o ambiente de saúde, ele se caracteriza por presença de vírus e bactérias. Então, todo ambiente de saúde é a priori contaminado. Né? Nesse caso, nós temos pacientes clínicos, que são aqueles que demonstram sinais e sintomas de uma doença específica, já foram diagnosticados. Os subclínicos, que são aqueles que ainda não foram diagnosticados, mas sabem que não estão saudáveis, né? E os assintomáticos, que é a grande parte desses pacientes, que são pacientes que portam algum tipo de doença, mas que eles não as relatam, né? Ou não sabem que as possuem. E isso cria uma situação que é extremamente perigosa, que é a situação de você estar atendendo uma pessoa que porta algum tipo de doença, por exemplo, é um HIV positivo ou é um tuberculoso, e ele não sabe que é. E ele não vai te relatar que é. Exatamente por isso, por nós termos o conhecimento que esses pacientes, eles existem e são em um grande número,
que todo o protocolo de biossegurança ele é feito para pacientes doentes. Por que eu estou frisando isso? Às vezes a pessoa pergunta, Renata, eu estou com um paciente aqui que é HIV positivo. Eu preciso usar 2 luvas? Eu uso 2 máscaras? Não. O protocolo foi feito para atender pacientes com tuberculose, com hepatite, com HIV. Ele não foi feito para atender pessoas saudáveis. Só que eu considero que toda pessoa que entra dentro da minha clínica e senta na cadeira odontológica, ela é doente. Isso faz com que a gente consiga eliminar esses pacientes assintomáticos. Um outro risco de infecção que a gente tem é aqueles onde o profissional ele contamina o paciente ao portar contaminantes no seu corpo ou na vestimenta. Então, esses micro-organismos podem estar na pele ou podem estar no seu jaleco, né? Razão pela qual a gente solicita que as pessoas não andem com esse jaleco em ambientes que não sejam aqueles de atendimento. A questão do jaleco ser de manga comprida ou de manga curta, hoje a norma da vigilância sanitária é o uso de jalecos de manga longa, mas se a pessoa é interessada nesse assunto e lê um pouquinho, sabe que isso já vem sendo discutido, a necessidade ou não dessa manga longa e o quanto que ela é importante na transmissão de doenças. Mas hoje a norma é jalecos de manga longa. A outra infecção que ocorre são com o uso de instrumentos não esterilizados. Aí você pensa, poxa, mas será que tem gente que não esteriliza o instrumental? Na verdade, existem erros na esterilização dos instrumentais. Ou seja, a gente vai ver que esterilizar um instrumento não é uma coisa simples. Ela passa por um processo que pode incutir vários erros que faça com que, por exemplo, vírus frágeis, como o do HIV, consigam ser eliminados, mas que uma bactéria resistente, como é o caso do esporo da tuberculose, não consiga. Então, a gente sabe que se você tem um micro-organismo, aquele instrumental não está esterilizado. Uma outra forma de contaminação ocorre através de instrumentos perfuro-cortantes. O maior índice de acidentes perfuro-cortantes em odontologia ocorre por agulha de anestesia. Então, pessoas que tentam reencapar agulhas de anestesia. Outro tipo de risco de infecção cruzada ocorre através de fluidos orgânicos, como acontece com aerosol, ou seja, canetas de alta rotação, seringa tríplice, ultrassom, né? São formas que geram fluidos que podem vir a ser contaminantes. E, além disso, o paciente imunodeficiente pode carregar consigo vários tipos de bactérias. A anamnese, ela vai ser o início da nossa biossegurança. Por quê? Porque através dela eu vou levantar a história médica do paciente, os antecedentes familiares, tratamentos médicos pregressos, né? Posso solicitar exames laboratoriais e dessa forma conseguir mais ou menos mapear o estado de saúde desse paciente. É claro que todo paciente eu vou considerar como contaminado, mas eu posso ter uma noção melhor se eu tenho uma boa anamnese. Além disso, um bom exame físico, que seja sistemático, que seja ordenado, que seja completo, visto que algumas doenças, elas têm manifestações bucais. Então, a sífilis é um exemplo, a tuberculose é outro exemplo. Né, são doenças que a gente pode identificar características na boca que nos orientem a desconfiar que aquele paciente tem algum tipo de doença sistêmica. Vários termos são usados em biossegurança. Entre eles, asepsia e antisepsia. Então, são termos que às vezes as pessoas confundem um pouco. Antisepsia é um procedimento bem específico. Ela é quando eu pego uma substância química, por exemplo, iodo ou clorexidina, e jogo essa substância sobre um tecido vivo, seja ele a pele ou a mucosa, para que eu consiga reduzir o número de micro-organismos naquele ambiente.
Então, quando eu pego e peço, por exemplo, para um paciente fazer um bochecho com clorexidina, isso é uma antisepsia. Quando eu pego ou clorexidina ou iodo e esfrego na pele do paciente antes de um procedimento cirúrgico, isso é uma antisepsia. Isso é diferente do termo asepsia. A asepsia foi um termo criado junto com a biossegurança. Por que esse termo existe? Porque eu não consigo dizer, por exemplo, que meu consultório está estéril, porque ele não está. Agora, eu consigo dizer que eu esterilizei dentro do meu consultório tudo que podia ser esterilizado. Eu desinfetei tudo que podia ser desinfetado. Eu criei todas as barreiras possíveis. Ou seja, todos os métodos para se criar um ambiente com ausência de bactérias e de vírus e de fungos foi realizado. Isso é um ambiente asséptico. Isso é um local onde eu tenho asepsia. Ou seja, todos os métodos disponíveis foram usados. Ele não está estéril, mas ele está asséptico. Quando a gente pensa também em protocolos de biossegurança, comentei com vocês, todo paciente é considerado contaminado. Então, quando que eu tenho que usar, por exemplo, um capote estéril ou quando eu posso usar um jaleco? Isso vai ser feito a partir da classificação do procedimento e não do paciente. Então, existem procedimentos de maior risco e existem procedimentos de menor risco. Então, em 1971, Spalding, que é da área de enfermagem, então ele criou toda essa classificação de risco desses procedimentos. Ele divide os procedimentos de saúde, e não só odontológicos, em 3 tipos. Eles podem ser críticos, eles podem ser semicríticos e eles podem ser não críticos. Os procedimentos críticos são aqueles de maior risco, e eles são aqueles que têm contato com o sistema vascular, ou seja, eles possuem contato com sangue. Isso inclui procedimentos cirúrgicos, periodontais, endodônticos, Em algumas situações, até num procedimento de prótese, você pode ter a presença de sangue. Isso tornaria o ambiente crítico. Nesses eu tenho artigos críticos, como é o caso de uma lâmina de bisturi, de uma sonda periodontal, de uma agulha de anestesia, são artigos críticos e devem estar devem ser sempre estéreis, mas em alguns momentos são descartáveis e em outros eles são reutilizados. O procedimento semicrítico, eles são aqueles procedimentos que você tem contato com fluidos orgânicos, mas não com sangue. Então, no nosso caso, isso é todo o procedimento que tem contato com saliva. Se eu fosse um gastro, seria com bile. Se eu podia ser com urina, com fezes. No nosso caso, é com saliva. Então, esses procedimentos, eles devem conter todos os instrumentais estéreis, mas eu, por exemplo, posso usar um jaleco não estéril, uma luva que não esteja estéril, posso agregar materiais que estejam desinfetados. Então, já cria essa situação. E eu tenho os procedimentos não críticos. Os procedimentos não críticos são aqueles onde não há penetração nem do sistema vascular e nem entram em contato com secreções orgânicas. Em odontologia, pela literatura, não existe esse tipo de procedimento. Mas eu acho que tem 2 procedimentos extremamente importantes em odontologia que caem nessa categoria, que são a anamnese ou a aferição de pressão arterial, que são 2 coisas extremamente importantes dentro da odontologia, das quais a gente não deve abrir mão, mas que não tem nem contato com secreções e nem contato com vascularização. Então, como eu disse para vocês, vamos começar um pouquinho a falar sobre esse sobreviver, multiplicar e invadir.
Então, como a gente comentou, o sobreviver significa esterilização. Depois a gente comentou o seguinte, que uma das vias de contaminação frequentes era a utilização de materiais não esterilizados. E eu disse que a gente tinha muita falha nisso. Isso porque eu costumo comparar a esterilização com prótese. Né? Quem faz prótese sabe disso. Quando a gente faz um preparo, né, protético, um preparo para uma prótese, e você molda mal o paciente, ou vaza errado, ou manda para um laboratório ruim, o seu preparo pode ser perfeito, que no final o resultado da prótese é ruim. Agora, se eu preparo bem uma prótese, moldo bem, mas vazo e dá uma bolha lá na beira do preparo, a minha prótese no final está ruim. Né? Ou se eu faço tudo perfeito e mando para um laboratório ruim, no final a prótese está ruim. Então, uma prótese ela é um resultado de várias etapas bem feitas. Quando eu agrego um erro a qualquer etapa, isso compromete o resultado final. E a esterilização ela vai funcionar da mesma forma. Eu tenho na esterilização a descontaminação, a limpeza, a secagem, a embalagem, a esterilização propriamente dita e a armazenagem. E qualquer erro que eu agregue em qualquer uma dessas etapas, eu vou estar comprometendo o meu resultado final. Tá? Então, por exemplo, inicia-se a esterilização com a descontaminação. Significa o quê? Eu pegar o material antes de ser lavado, sujo, e colocar ele submerso numa substância desencrustante ou enzimática. Tá? Qual é o objetivo da descontaminação? Tornar esse material mais seguro para quem vai lavá-lo. Isso, se você usa, por exemplo, uma cuba ultrassônica, tá? A gente junta esses procedimentos, porque ele lava e descontamina ao mesmo tempo, porque o desencrustante está dentro da cuba. Né? Mas se eu vou fazer lavagem manual, eu vou primeiro botar esse instrumental dentro do enzimático, por exemplo, para depois lavá-lo. Tá? Essa lavagem, ela deve ser feita com escova e não com esponja. A esponja ela acaba agregando contaminação. Né? E aí eu vou secar esse instrumental. Esse instrumental seco, eu vou embalá-lo. A embalagem deve ser feita de acordo com o tipo de esterilização que eu vou utilizar. Então, por exemplo, caixas metálicas são usadas numa estufa, que raramente é usada atualmente. Agora, uma autoclave já exige um tipo de embalagem permeável, seja ela pano ou um grau cirúrgico, um grau cirúrgico, por exemplo, né, que é papel e plástico. A validade dessa esterilização é outro tema que é bastante discutido dentro da biossegurança. Isso porque, se vocês pegarem os trabalhos científicos, vocês vão notar uma variação muito grande entre as datas de validade dessa esterilização. Existem trabalhos que mostram 7 dias, existem trabalhos que mostram 1 ano. Então, não existe um consenso cientificamente de qual a validade correta de uma esterilização. O que a gente tem? A gente tem normas. Então, o que a gente orienta? Que a gente siga as normas. E vocês vão reparar que essas normas variam. Variam aqui dentro do estado. Por exemplo, dentro da vigilância sanitária em Vitória, se aceita 7 dias para validade. Se você for para Colatina, isso vira 14. Em algumas cidades no interior do estado, aqui a gente tem muita gente dentro da sala do interior, vão saber que são 3 meses. Então, o que a gente orienta? Sigam a norma da vigilância. É o ideal. Agora, um consenso ainda não existe. E exatamente por isso que essas normas variam tanto. Porque cada Secretaria de Saúde vai pegar um artigo como base, né, para poder utilizar para fazer essa norma. Então, 7 a 14 dias é o considerado razoável, né, para que a gente possa estar, então, tendo que reesterilizar esse material. Uma das coisas que esses artigos mostram em relação a essa validade de esterilização é que o armazenamento faz muita diferença.
Então, armários fechados, limpos, sem presença de insetos, que sejam específicos para material esterilizado, para que você não fique botando e tirando. Então, a gente tem que evitar manusear esse instrumental. Tem algumas regiões que aconselham a botar esse material esterilizado tudo dentro de tapewares fechadas, né? Isso também vai fazer com que a sua validade aumente, né? Então, isso foi em relação ao sobreviver, né? Em relação às barreiras, que é outra dúvida que as pessoas também têm muito, eu tenho o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Esse EPI ele vai variar de acordo com se eu estou lidando com procedimentos críticos ou se eu estou lidando com procedimentos semicríticos. No procedimento semicrítico, o EPI significa gorro, óculos e máscara. Jaleco, luvas de procedimento. Tá? Tudo limpo, não necessariamente estéril. Já num procedimento crítico, eu tenho gorro, óculos e máscara, que não são fontes primárias de infecção, e exatamente por isso não há necessidade que eles estejam estéreis. Capote, e aí sim estéril, e luva estéril. Tá? Essas são os equipamentos de proteção individual do profissional. Independente se dentista, independente se é ASB, qualquer profissional de saúde frente a procedimentos críticos e qualquer profissional de saúde frente a procedimentos semicríticos. O paciente ele também tem que ter a sua forma de proteção, né? Mas esse a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, em relação ao gorro, ele é de uso obrigatório, independente do procedimento, desde que você tenha formação de aerosol. O aerosol, uma seringa tríplice gera aerosol. Então, todo procedimento odontológico deve ser feito com gorro, máscara e óculos. Existem vários tipos de gorro. Né? O gorro, esse gorro, que a gente chama de gorro masculino, ele é para pessoas de cabelo curto. Se vocês olharem aqui em cima, essa moça, ela está com um gorro desses, mas com cabelo longo, o rabinho aqui atrás. Isso não deve acontecer. Então, todo o cabelo deve ficar dentro do gorro. Né? Então, se você tem um cabelo longo, esse gorro que parece uma touca de banho é o ideal, né? Para que você possa ter todo o cabelo dentro da touca. A máscara, ela deve ser confortável, ela deve ter boa adaptação ao contorno facial, ela não deve tocar o lábio e a ponta do nariz, ela não deve irritar a pele, não deve provocar o embaçamento do óculos, não ter odor, ser descartável e ter a capacidade de filtrar partículas. Então, a máscara, a gente dá pouquíssima atenção à máscara. E, na verdade, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção a ela. A máscara, primeiro, o objetivo dela é filtrar tudo que vem de encontro ao seu rosto. Então, ela tem que ser de uma qualidade que filtre partículas. Senão, você só está fingindo que você está usando uma máscara. Ela deve ser colocada no rosto e não retirada até o final do procedimento. Para isso, ela tem que ser confortável, se ela tem que adaptar ao contorno da face, senão ela vai embaçar seus óculos. Se ela irritar ou encostar o nariz, vai coçar o nariz. Então, você deve prestar atenção a estes detalhes para que você não se contamine com a sua máscara. Então, é muito comum se ver dentistas com máscara no pescoço, o que é uma forma de contaminação, ou então tira a máscara e joga em qualquer canto, aí joga na mesa onde estão os papéis, onde está o receituário e contamina esse ambiente. Então, a gente tem que ter mais cuidado com o uso da máscara. Em relação à capacidade de filtração dessas máscaras, eu tenho alguns tipos de máscara, né? A de fibra de vidro é essa aqui, que a gente chama de bico de pato. Alguns dentistas acham ela feia, né? Além do fato que ela é mais cara. Mas para a biossegurança ela é perfeita. Por quê? Ela dá uma adaptação ao contorno facial muito boa. Então ela raramente leva a embaçamento dos óculos. Ela não toca o nariz. Então, você nunca vai coçar o nariz com ela. E ela tem uma capacidade de filtração que chega a 99%.
Também 99% tem a máscara de fibra sintética, que é aquela que nós usamos normalmente com elástico, com fio, de camada dupla ou tripla. A de camada única não é capaz de filtrar partículas. Tá? Ela também vai ter os 99%. O algodão ou pano tem entre 18% e 50% de capacidade de filtração. Era a máscara que era utilizada em hospitais, atualmente ela foi banida. Né? A maioria dos hospitais hoje usa a de fibra sintética. E o papel espuma também tem a capacidade de filtração muito pequena. Então, escolha a máscara. Óculos, também a gente tem vários tipos de óculos. O óculos de proteção, ele não é um óculos de grau. Então, o óculos de grau não pode ser usado como substituto ao óculos de proteção. Tá? Agora, se você precisa do óculos para trabalhar de grau, você tem duas opções. Ou usar o óculos de grau e por cima o de proteção, ou você tem, na maioria das óticas no estado, óculos de proteção com grau. A mesma receita que você leva para fazer seu óculos, você leva e fala, olha, eu quero fazer um óculos de proteção. E ele vai ser feito com grau, para que você possa usá-lo. Uma outra coisa em relação ao óculos que é importante, a maioria dos óculos eles têm uma película anti-embaçante. Essa película é extremamente sensível a produtos químicos. Então, se eu quero lavar meu óculos, o que eu devo fazer, né, de paciente para paciente, não esfregue esse óculos com nenhum tipo de substância química. Tá? Esses óculos devem ser lavados com sabão, em água corrente, e no caso de ter sangue, pus, qualquer outra coisa, deve ser botado no desencrustante ou no enzimático, não esfregado, submergido. Tá? Se você quer, a maioria de vocês já deve ter passado pela experiência de pegar um algodão ou um gaze com álcool e passar num óculos desse e estragou seu óculos, né? Ele fica todo embaçado, todo arranhado e você não consegue mais usar. Então, além disso, uma outra coisa importante para a gente é a lavagem de mãos. A lavagem de mãos, ela foi o primeiro ato e o primeiro fator conhecido da biossegurança. Né? Então, se vocês pegarem o primeiro artigo relativo à biossegurança no mundo, ele foi publicado na Suíça, e ele era de um residente de medicina, e ele tratava de como a lavagem de mãos poderia diminuir o número de infecção pós-puberal em pacientes internadas para parto dentro de um hospital, né? Então, o que acontecia? Eles começaram a notar que as pacientes que iam para o hospital, isso lá em 1800 e pouco, né? As pacientes que iam para o hospital ter filhos morriam mais de infecção pós-puberal do que aquelas que tinham os filhos em casa. Eles falaram, não, então se morre mais dentro do hospital que em casa, quem está causando a infecção é o hospital. Né? E ele pegou, então, esses médicos que atendiam as pacientes no parto e após o parto e fez com que eles lavassem a mão entre o atendimento de uma e outra. E teve uma queda de quase 50% do número de infecção. E aí ele publica o artigo Lavagem de Mãos como método preventivo para infecção pós-puberal. O que para a gente hoje é só absurdo. Né, que a gente entende que lavagem de mãos é uma coisa importante. A lavagem, eu tenho dois tipos de micro-organismos na mão. Né? Esses micro-organismos, eles podem ser micro-organismos residentes ou eles podem ser micro-organismos hospedeiros. Residentes são aqueles que são típicos da pele. Como a mucosa tem micro-organismos, a pele também vai ter micro-organismos. E eu tenho a microbiota hospedeira, que é aquela que eu vou adquirindo no dia a dia. Então, peguei uma porta, abri, cumprimentei alguém. Não, eu vou adquirindo essa microbiota. Quando a gente lida com pacientes com procedimentos semicríticos, né, aqueles que só vão entrar em contato com saliva, o meu objetivo é eliminar a microbiota hospedeira, aquela que eu vou adquirindo no meu dia a dia. Quando eu lido com procedimentos críticos, ou seja, aqueles que entram em contato com sangue, o meu objetivo é eliminar tanto a microbiota hospedeira como a residente. Então, são duas lavagens de mãos diferentes.
A lavagem de mão para procedimento semicrítico, ela se assemelha àquela lavagem de mão que nós fazemos para comer. Ou seja, uma lavagem de mão comum, com um sabonete líquido, né, para que você possa eliminar apenas a microbiota hospedeira. A lavagem de mãos para procedimento crítico, ela já é específica, ela tem alguns tipos de produtos que você pode usar, ou seja, você pode usar iodo, você pode usar clorexidina, você pode usar o sabão líquido com álcool, né? São associações que a gente faz, e eles têm uma técnica específica, né? Então, aqui vocês podem notar, são escovas que são usadas para lavagem cirúrgica. Essas são as que a gente encontra nos hospitais da Grande Vitória, né? Aqui com PVPI, que é o iodo. Então, ela tem uma escovinha com cerda de silicone, com uma esponja cheia de iodo. Aqui é com clorexidina, né? E são as duas formas que eu tenho de escovar as mãos. Lembrem que essa é específica, né? Ela vem estéreo, é toda bonitinha. E as cerdas são de silicone, muito molinhas, para não machucar sua pele. Se eu não tenho essa escova bem molinha, o ideal é que você não use escova nenhuma, que você escove uma mão contra a outra. Porque, senão, aquelas escovas que a gente compra em supermercado, que se usa em tanque, aquilo machuca a pele e acaba sendo uma fonte de infecção, ao contrário do que a gente queria. Né? Então, não tem uma escova de cerdas de silicone, use uma mão contra a outra. Né? E como que é essa técnica de escovação? A técnica cirúrgica, a técnica para procedimentos críticos, ela inicia pelas unhas, você vai escovar as unhas de uma mão, e depois todas as superfícies daquele braço devem ser escovados. Então, eu vou para os dedos. Lembrem que os dedos têm 4 superfícies, 2 laterais, uma anterior e uma posterior. Então, eu vou escovar 4 vezes cada dedo. Né? Depois, a palma da mão, o dorso da mão e o braço também, em todos os 4 sentidos, né? Lateral dos braços, a parte anterior e a parte posterior do braço, até o cotovelo. Tá? Depois, eu vou passar para a outra mão e repetir todo o processo. Então, isso é uma lavagem para procedimentos críticos, onde, junto com a substância química, a gente vai ter a eliminação tanto da microbiota hospedeira como da microbiota residente. A partir disso, eu vou para a secagem. A secagem dentro de um procedimento crítico, ela deve ser feita ou com uma compressa ou com papel descartável estéril. Senão a gente vai acabar contaminando a mão depois. Já num procedimento semicrítico, ela deve ser feita com papel descartável comum. Depois que eu fiz a escovação, então eu vou usar o capote. O capote ele pode ser de pano, ele pode ser de TNT, que é descartável. A gramatura do TNT influencia na capacidade de proteção desse capote. Então, um capote de TNT que te proteja, ele tem uma gramatura acima de 50. Né? Os capotes de pano, apesar de parecerem mais econômicos, eles vêm sendo discutidos pela vigilância sanitária, visto que eles têm que ser lavados, e o local onde se lava é um local que vai acabar contaminado. Né? Então, ainda não é obrigatório, mas será obrigatório, isso já é uma certeza, é uma questão de tempo. A vigilância exige de vocês aonde vocês estão lavando jalecos e capotes de pano. Tá? E a gente informar isso. Então, a partir do momento que eu estou de gorro, estou de máscara, estou de óculos, lavei as mãos, botei o capote, a gente vai calçar as luvas. As luvas de procedimento, elas não têm nenhuma forma específica para você calçá-las, visto que elas já não vêm estéreis. As luvas estéreis, sim, elas têm uma numeração específica, elas têm lado direito e esquerdo, né? E elas vêm dobradas, com o punho ao inverso. Isso porque se padronizou que toda a parte interna de uma luva ela é considerada contaminada e a parte externa estéril. Então, se eu tenho uma luva dobrada, eu posso pegar com a mão. Então, aqui com a mão, eu pego nessa parte da luva que é contaminada.
Essa aqui ficou estéreo. Aí que eu vou colocar a outra, eu vou pegar por dentro, já que essa parte está estéreo, aqui está estéreo, e vou colocar a outra mão. Ah, mas eu não consegui encaixar os dedos. Não tem problema, deixa desencaixado. Quando você tiver com as duas mãos estéreis, você acerta os dedos. Após isso, eu vou acertar os punhos. Os punhos das luvas estéreis, se vocês compararem com as luvas de procedimento, são mais justos e mais longos. Isso para que elas cubram grande parte da manga do capote. Então, o que entra em contato com o paciente não é o capote. O que entra em contato com o paciente é luva. O capote, ele deve estar coberto pela luva. Aqui, esticando os punhos. Então, no final, é isso que eu tenho. Uma luva justa, longa, cobrindo a parte anterior do capote, que também vai estar estéreo. Isso para procedimentos críticos. Outras luvas que a gente acha dentro de consultório odontológico são as sobreluvas. As sobreluvas, elas são de vinil, são plásticas. Em lojas de material cirúrgico, vocês vão encontrar elas sob o nome de luvas ginecológicas. Elas são descartáveis, elas podem ou não estar estéreis. Nos procedimentos semicríticos, se usa muito esse tipo de luva não estéreo, e nos procedimentos críticos, com ela estéreo. Que aí ela vem como está nesse aqui com um pacotinho, ela vem uma a uma. São luvas bem baratas e luvas que ajudam muito na biossegurança. Por quê? Imagine que você trabalha em dois e a SB que trabalha com você tem que abrir uma gaveta, tem que atender um telefone, né? E ela está com uma luva de procedimento suja com saliva do paciente. Então, ela põe a sobreluva, ela pode até atender o telefone, ela pode abrir uma gaveta e ela não contaminou nada disso com saliva, porque depois ela vai tirar a sobreluva e se mantém com a luva de procedimento contaminada com saliva, sem ter tocado em nada que não poderia. No estéreo, a mesma coisa, no procedimento crítico. Por exemplo, eu uso muito sobreluva estéreo para fazer tracionamento. Então, eu mexo em fotopolimerizador, mexo em resina, com uma luva, com uma sobreluva. Fotografo procedimentos, como eu dou aula, né? Então, fotografo procedimentos com sobreluva. São formas de você mexer com coisas que não estejam estéreis, sem contaminar nem o procedimento e nem as superfícies que você não deveria estar contaminando. Então, isso são barreiras, gente, que são aquela última parte que a gente tinha falado sobre formas de prevenção dentro do consultório, ou seja, o invadir, né? Então, esse aqui é um procedimento crítico, onde a gente vê um campo de mesa, um campo fenestrado para o paciente. Esse paciente também está usando um óculos de proteção e um gorro. Tá? Aqui está protegido também, aqui no caso com papel alumínio estéreo, né? Capote, luva, máscara, óculos e gorro. Esses aqui, esses três, não estão estéreis, visto que não são fontes primárias de infecção. Tá? São as formas que a gente tem. Ali tudo era pano, aqui tudo TNT. Da mesma forma, tá? Só que esse aqui é descartável. Então, aqui mostrando mangueiras protegidas, tudo para procedimentos críticos. Foco. Aqui uma mangueira de aspiração em silicone, que essa aqui é autoclavável, também é uma forma, a maioria dos bucomaxilos vem usando essa, ao invés dessa, né? Ela é mais prática, mais flexível. Né? E o paciente? O paciente, ele também deve ter o seu preparo, né? Normalmente os pacientes, eles usam gorro e óculos. Uma coisa importante em relação à biossegurança é o uso do bochecho com clorexidina. Isso já está mais do que comprovável, do que reduz o número de bactérias na cavidade bucal, reduzindo o índice de infecção e índice de contaminação. Então, a antisepsia, né, do que é o bochecho, ela é extremamente efetiva. 3 fatores que a gente pode usar em relação à criação de aerosol são o bochecho, uma boa aspiração, uma bomba a vácuo aspira grande parte do que vai para o ar, né? E o outro é nos procedimentos que forem possíveis isolamento absoluto.
O isolamento absoluto faz com que os micro-organismos que estão na saliva do paciente não vão para o ar. Quando você usa um isolamento absoluto e aciona uma caneta de alta rotação, o que vai para o ar é água. Então você reduz muito também a contaminação, e o isolamento absoluto, se vocês forem olhar na literatura, é considerado também um tipo de mecanismo de biossegurança. Tá? Finalizando, última coisa que a gente tem que falar, que é um assunto extremamente atual, visto que, principalmente no nosso estado, a vigilância deu uma apertada nisso, é o descarte. Ou seja, como julgar essas coisas no lixo. Eu sei que todo mundo tem várias dúvidas sobre outras coisas que a gente vai tentar esclarecer, já que o assunto é muito amplo, né? Mas eu tenho 2 tipos de descarte, que é o lixo geral, que é papel, caixa, resto de alimento, né? Que deve ser dispensado no lixo comum. E tenho os lixos que são tanto químico e farmacêutico, como o infeccioso e patológico, que são acondicionados no lixo branco. Isso inclui pedaços de tecido, sangue, então gás é algodão com sangue, isso inclui materiais contaminados com saliva. Né? Agora, a gente tem que atentar aí para alguns detalhes. Por exemplo, eu uso copinho de café para fazer o bochecho com clorexidina. Um copinho de café, não tem como você saber se ele foi usado para uma cirurgia ou se ele foi usado para tomar café. Né? Copo de café é algo que deve estar no lixo comum. Outra coisa, eu tenho um grau cirúrgico, que é papel. Ou uma embalagem de resina, uma embalagem de remédio. Esses são lixos comuns. Isso não está no lixo branco. E isso é bem importante, não só como orientação, né, como também é fator de multa e fiscalização. Então, a gente tem visto aqui em Vitória, principalmente, vários prédios comerciais multados por presença, por exemplo, de grau cirúrgico ou de receita, que é papel, dentro do lixo contaminado. Né? E são multas altas. Tá? Então, da mesma forma que você não pode jogar o lixo contaminado no lixo comum, o inverso também não pode ser feito. Tá? Então, muito cuidado com esse lixo, pense nisso, né? Na hora de jogar, pensa, eu estou jogando no lixo certo? Porque às vezes a gente se confunde. Né? Então, uma das coisas que nas visitas da vigilância vocês vão reparar é que eles vão pedir que você tenha os 2 lixos no ambiente, tanto o comum quanto o contaminado, para que você possa abrir as coisas e jogar no comum. E depois pegar uma gaze ou um algodão e jogar no contaminado. E não consiga misturar as 2 coisas. Tá? Os lixos pérfuro-cortantes, eles têm seu invólucro próprio. Né? Antigamente, até se aceitava que você pegasse um vidro ou algo duro e colocasse o pérfuro-cortante dentro. Hoje não. Então, você tem o Descartex, Descarpac, especificamente tem que ser um desses. Eles devem estar aparentes dentro do consultório, eles não podem ser guardados dentro de armário, eles têm que estar nas bancadas ou então no seu suporte próprio. Eles devem ser preenchidos até essa marca. Mais do que isso, considera-se que tem um erro no uso dele. Né? Quando eles chegarem nessa marca, deve ser fechado com fita crepe e jogado dentro do lixo comum. Então, essas são as formas que a gente tem. E, além do lixo, uma outra coisa importante é a conduta frente a acidente pérfuro-cortante. Então, a melhor forma da gente se tratar acidente pérfuro-cortante é não deixando que ele aconteça. Né? Então, muito cuidado com todos os instrumentos. Como a gente comentou antes, o maior índice de acidente pérfuro-cortante na odontologia é com agulha de anestesia. Então, evitem reencapar agulhas de anestesia. É a forma que a maioria das pessoas se perfura. Né? Uma coisa importante é você ter esses protocolos de biossegurança bem estabelecidos. Então, imagina que eu desinfeto o meu consultório todo de forma correta, esterilizo todo o instrumental. Se eu me corto, eu tenho que preocupar com o paciente que está sentado na cadeira.
É ele que é capaz de me contaminar. Agora, se eu não tenho esse protocolo muito bem estabelecido, se eu não desinfeto meu consultório com a frequência correta, né? Eu me contaminei, eu tenho que me preocupar com aquele paciente que veio há uma semana atrás com tuberculose. Né? Então, a questão, por exemplo, o pessoal fala, teste rápido do paciente que você estava atendendo. Isso funciona se o seu protocolo de biossegurança estiver correto. Se o seu protocolo de biossegurança não estiver correto, você vai ter que se preocupar com os 40 pacientes que foram atendidos na semana anterior. E não só com aquele que está sentado na sua cadeira. Porque você pode ter contaminação dele no consultório. Então, isso é extremamente importante. Outra coisa em relação ao acidente pérfuro-cortante é esteja com as suas vacinas em dia. Sarampo, rubéola, hepatite B, gripe, tétano, faltando tétano aí no slide, né? Estejam com elas em dia. Porque isso vai diminuir o risco, isso não elimina o risco, isso reduz o risco. Né? Algumas pessoas têm por hábito achar assim, não, eu sou vacinado com hepatite, eu não pego hepatite. Isso não é verdade. Você reduz o risco de contaminação. Né? Então, você tem mais defesas contra a hepatite. Então, esteja com suas vacinas todas em dia para que você consiga se defender nessas situações. E a partir daí a gente faz o acompanhamento sorológico, ou seja, exames de sangue, para que você possa saber se foi ou não contaminado. Né? E estabelece aí a necessidade de uma quimioprofilaxia ou não na questão do HIV. Né? Mas para hepatite não tem quimioprofilaxia, o que você vai fazer é um acompanhamento com exames sanguíneos durante o período de tempo. A biossegurança, ela tem vários outros aspectos, tem muitos detalhes, então quando a gente entra em especialidades, né, você vai ter, por exemplo, o pessoal da prótese, como é que a gente faz a antisepsia de uma moldagem, o pessoal da endo, para saber como é que se desinfeta cones de gutta-percha, né, tem várias coisas que são específicas de cada especialidade. Uma das coisas que eu já vi que algumas pessoas perguntaram em relação às canetas de alta rotação e peças de mão, tá? Canetas de alta rotação e peças de mão, a tendência é que elas tenham que ser esterilizadas. Tá? Então, isso está caminhando para isso, isso não é uma norma, mas todos os artigos científicos já mostram que ela faz diferença, a esterilização, tá? Hoje elas são todas autoclaváveis, então você pode fazer isso. Né? Algumas pessoas falam, estraga a caneta. Eu só faço cirurgia, minhas canetas são autoclavadas 3 vezes por dia. Né? Então é uma questão de lubrificação, de cuidado, você consegue manter. Agora, isso ainda não é norma. Tá? Então, se você for lá na vigilância, eles aceitam a desinfecção. A desinfecção de uma caneta pode ser feita com álcool 70, tá? De paciente para paciente. É o tempo todo. Né? Imagine você se você gostaria que alguém botasse uma caneta na sua boca e depois passasse essa caneta sem desinfetar para a boca de outra pessoa. Né? Isso não é possível. Então, você vai de paciente para paciente, desinfetando com álcool em procedimentos semicríticos. Em procedimentos críticos, não tem dúvida, ela tem que estar estéril e ponto.